Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Amigão, por favor, faça a leitura junto comigo do item de número 60. Vamos lá! Em algum momento, a intensidade de radiação irá superar 4.000 milisieverts. Pronto, amigão, feita a leitura, cara, olha que item bacana. Ele está falando pra gente que em algum momento, esse camarada que está aparecendo aqui pra gente, ele vai passar de 4.000. Tem uma forma muito bacana de você responder esse item aqui. Você concorda comigo, primeiramente, que essa potência é sempre uma coisa positiva? Bacana. Então significa o seguinte, que esse 3.400, eu estou sempre subtraindo uma coisa positiva. Amigão, se você está sempre tirando alguma coisa de 3.400, que é positiva, em algum momento esse camarada vai passar do 3.400, nunca, jamais, forever, never. Ou seja, camarada, esse resultado que aparece aqui pra gente, ele nunca vai poder ultrapassar esse 3.400 que aparece pra gente. Quem dirá os 4.000 que ele colocou? Por causa disso, esse item já está o quê? Errado, falso, incorreto, mentiroso. Agora tem uma coisa muito bacana, que é o como a gente faz para descrever esse gráfico. Primeiramente, me ajude aqui, ó. Temos aqui uma função exponencial, aquela exponencial básica que trabalhamos. Como a base é maior do que 1, porém o expoente é negativo, significa então que essa parte aqui da nossa função, ela é decrescente. Ela é decrescente. Bacana. Essa parte então da nossa função sendo decrescente, olha que legal. Você então concorda comigo que eu estou subtraindo uma coisa que decresce? Ou seja, eu estou diminuindo o valor que eu estou subtraindo? A partir do momento que eu diminuo o valor que eu subtraio, o meu resultado final, ele aumenta ou diminui? Para ficar fazendo mais sentido, vamos dizer que você tem aqui um valor de 1.000. Eu vou diminuir o valor que eu vou sempre subtrair. Por exemplo, eu vou primeiro subtrair 100, depois vou subtrair 50, depois vou subtrair 40, depois vou subtrair 10, depois vou subtrair 1. O que vai acontecer com o resultado final? 1.000 tira 100, ficamos com 900. 1.000 tira 50, ficamos com 950. 1.000 tira 40, ficamos com 960. 1.000 tira 10, ficamos com 990. 1.000 tira 1, ficamos com 999. Então você percebe que à medida que a gente diminui o valor que eu estou subtraindo, à medida que eu diminuo o valor que eu estou subtraindo, o que vai ocorrer com essa função por inteira? Ela vai crescer. Ou seja, significa então que essa função por inteiro, ela vai ser uma função crescente, porque eu estou diminuindo o valor que eu estou subtraindo, então ela vai estar aumentando cada vez mais. Agora, como eu faço para saber para qual valor ela se aproxima? Basta você fazer o seguinte, quando calculamos o limite, quando esse nosso tempo t tende ao infinito, dessa função exponencial aqui, que aparece para a gente, ou melhor, apenas dessa potência, para ficar mais simples, quando a gente calcula esse limite, eu sei que às vezes você não tem a mínima noção do que é limite, mas eu quero que você pense o seguinte, pense que esse tempo ele aumenta cada vez mais. Esse tempo aumentando cada vez mais, aqui em cima ele não fica cada vez mais negativo? Ou melhor, esse camarada não vai ficando cada vez menor? E esse camarada ficando cada vez menor, ele vai se aproximar de qual valor? Ele vai se aproximando cada vez mais do valor zero. Isso daqui acontecendo, você consegue obter então qual seria o valor máximo para essa função inteira. Basta você fazer o quê? Substituir o valor zero para esse camarada. Então significa que o mesmo limite aplicado a essa função quando esse t vai para o infinito, ou seja, imagine esse t crescendo cada vez mais. Essa parada vai ficando cada vez menor, tendendo a zero. Se isso aqui vale zero, zero vezes qualquer coisa continua zero. 3.400 subtrai zero, significa então que essa função vai se aproximar de quanto? 3.400. Para macetear, quando você quiser encontrar esse valor limite da função, o que você faz?
substitua a potência, o valor zero. Ao substituir essa potência por zero, resolve a conta. 0 vezes qualquer coisa, 0. 3.400 menos 0, 3.400. É esse o resultado. É esse o bizu. Agora, com isso, você consegue ter uma ideia em relação a esse gráfico. O gráfico ele vai ficar algo mais ou menos assim. Então, temos aqui a nossa função S de t em função do tempo t. Aqui está. Para t igual a zero, só para a gente ter uma noção. T valendo zero, zero dividido por qualquer coisa dá zero. Todo número elevado a zero dá 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, sobrou para a gente 3.400 menos 3.240. Essa diferença dá 160. Então, significa que essa função, ela se inicia no 160. Mas, à medida que a gente aumenta esse valor de t, essa função se aproxima cada vez mais de qual valor? De 3.400. E como já sabemos que ela é crescente, esse vai ser o gráfico da função, ó. Vai se aproximando cada vez mais dessa retinha que aparece aqui pra gente, que é uma assíntota. É uma reta que a sua função se aproxima cada vez mais sem nunca encostar. Então, temos aqui o gráfico dessa função exponencial que aparece pra gente. Ficou claro, meu amigo? Beleza isso? Então, veja que essa função nem do 3.400 ela passaria, quem dirá do 4.000. Eu fiz isso porque é importante você entender e enxergar como seria a construção desse tipo de gráfico de função exponencial. Beleza, meu amigo? Então, encerramos por aqui e eu te aguardo na próxima questão. Até mais!